Oi, gente, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é André, sou estudante de artes visuais. Este é um trabalho da matéria de ensino das artes visuais em diferentes contextos, EJA e EAD, e o meu RU é 3426220. Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre releitura. Eu mesmo, durante essa atividade, fiz essa releitura e foi algo muito bacana. Então, a escolha do artista para fazer a releitura pode ser diversa, mas no meu caso, eu optei por escolher a Tarsila do Amaral, que é esse ícone brasileiro. Tem obras renomadíssimas, então ela foi um marco muito grande, tanto por suas técnicas, tanto pelos seus autorretratos, e foi no autorretrato onde eu encontrei uma forma de, então, expressar aquilo que eu gosto dentro das artes. Eu sou muito apaixonado por desenhos animados, cartoons, animes e tudo que envolve o universo tanto de desenho animado quanto do universo de ilustração. Então, devido a isso, foi a minha escolha pelos autorretratos, porque eu acho que eu conseguiria fazer uma brincadeira muito legal. A obra da Tarsila que eu escolhi foi essa aqui, que vai estar aparecendo para vocês aqui em algum lugar, que é o Le Monte Rouge, que na verdade, ela aqui no Brasil ela é chamada só de O Autorretrato. E a minha releitura, que também vai estar aparecendo aqui, vai ser chamada então de Scooby em Le Monte Rouge, que é o Scooby-Doo em um casaco vermelho. E o porquê a escolha do Scooby-Doo? Tanto por essa paixão pelo cartoon, pelo desenho, misturando as técnicas da artista, as técnicas de pincelada. Eu tentei estudar bastante como o artista trabalhava a sua tinta, e isso tudo trazendo com um ar de modernidade, né? A escolha do personagem é por um carinho meu, eu tenho um carinho muito grande por esse personagem, eu tenho muito souvenir dele aqui, na minha casa. Então eu sou apaixonado por ele e também por outros desenhos da época da Hanna-Barbera. E então esse é um outro personagem icônico e eu pensei por que não misturar os dois e fazer uma coisa divertida, que é a intenção quando nós estamos trabalhando, né, uma releitura. Então, aqui eu estudei bastante as técnicas da Tarsila, como ela aplicava a tinta sobre a tela, e tentei traduzir isso para dentro de um software. Sim, galera, isso é uma pintura digital. Então, nós vamos estar nós vamos estar realizando essa atividade, e aqui é um software de pintura digital. Então, foi muito gostoso assim trabalhar as técnicas. Todo o desenho foi feito do zero, então não houve tracing, porque tracing distancia o artista das boas intenções, eu poderia dizer assim. Porque quando você está fazendo tracing, você está fazendo uma cópia. E eu, particularmente, não considero que isso uma cópia direta, quando você tem o desenho original, né, a pintura original, em uma camada, e uma camada em branco por cima, e você vai passar por cima, isso não é uma forma artística. Isso é somente uma cópia. Então, assim. Eu quis trazer todas essas informações para introduzir vocês a esse trabalho, para introduzir vocês a esse mundo, né, da releitura. A releitura é isso, ela é esse olhar que pode ser divertido, pode ser político, pode ser questionador, pode ser militante dentro de uma outra obra, né? Então você vai pegar a obra de alguém e traduzir ela para um outro movimento, traduzir ela para você, e você vai então entregar algo novo a partir da originalidade. Você vai colocar a sua originalidade em cima de uma obra já existente, sem deixar de perder a sua originalidade e os fundamentos daquela obra. Então agora eu quero que vocês criem também as suas releituras. Então, vocês vão ter ali em torno de 3 horas de atividade, mais ou menos, para vocês criarem a releitura de vocês. Então, pesquisem o artista, vejam as obras deles. Eu recomendo obras que sejam mais iluminadas, que sejam mais claras, para que vocês consigam brincar e trabalhar mais dentro da pintura digital, que tem um arsenal fabuloso de materiais para vocês trabalharem. E depois escolham algo, um tema, uma ideia, uma história, algo que vocês queiram contar através desse outro trabalho, né? Desse trabalho que vai surgir a partir de vocês. Então, o software que eu usei e que eu também recomendaria vocês usar é o Clip Studio. O Clip Studio Painting, infelizmente, ele é um software pago, mas que eu já uso para mim, para os meus trabalhos pessoais, para as minhas coisas pessoais, eu uso ele. Existem outros programas que vocês conseguem de forma gratuita.
Então, como o Paint e tem também o Krita, se eu não me engano, o Krita é um outro aplicativo gratuito de desenho profissional, então ele é muito bom para vocês usarem. Dentro de celular, no celular eu não recomendaria, porque devido ao tamanho de tela é meio complicado. Existem alguns outros materiais que podem auxiliar vocês, então, como por exemplo, um tablet. Um tablet com caneta, né? Nós temos alguns aí hoje em dia no mercado, pode ser muito útil. Se você quer ingressar ainda mais na pintura digital, na arte digital, eu super recomendo. As telas, nós temos também na área de software de computador, nós temos, para a parte de computador, né? Nós temos duas opções diferentes. Nós temos as Pen Display, que são telas mesmo, são monitores com capacidade de ter uma caneta, então você desenha direto na tela. E se você não pode, se você não quer desembolsar muito, né, desses valores, existem também as mesas digitalizadoras, né? Então você vai estar desenhando aqui e a imagem vai estar saindo na tela. Existem essas diferenças entre esses equipamentos para se trabalhar com a pintura digital, com a arte digital. Em programas para o computador, eu recomendo tanto o Clip Studio Paint quanto o Krita. O Paint ele é bem básico, mas dá para brincar com ele, dá para fazer algumas coisas bem legais, mas com menos recurso. O Krita como programa de software mais eu acho que, se não me engano, eles têm uma avaliação gratuita que vocês podem pegar e se divertir. E o Clip Studio Painting como programa pago. Não cito o Photoshop, porque infelizmente o Photoshop em alguns momentos deixou a desejar no mundo da arte. Então, eu estar compartilhando o Photoshop, eu estar simplesmente colocando o trabalho de muita gente em jogo, né? O Photoshop simplesmente abriu as portas para o mercado de IA e simplesmente começou a monitorar o que artistas estavam fazendo lá. Então começou a tirar prints da tela para se colocar lá. Isso é uma coisa muito ruim, muito antiprofissional. Não sei até hoje, até o momento, em que pé isso está, mas eu sei que isso estava acontecendo. Então eu já nem recomendo, e nenhum artista hoje vai te recomendar o uso do Photoshop, e sim do Clip Studio, e dá para fazer muita coisa com o Clip Studio, caso você opte por um programa pago. Então, seria isso. Vocês, como eu falei, vocês vão ter 3 horas. E também, perdão, o software para tablets, por exemplo. Se você tiver um iPad, por exemplo, que é da Apple, eu recomendo muito o Procreate. O Procreate é hoje, de longe, para mobile, um dos melhores aplicativos para desenho. Mas caso você não consiga e caso você não tenha disponibilidade, você tem um dispositivo Android, eu recomendo muito também vocês usarem o Clip Studio, porque o Clip Studio também tem para celular e é muito bom. Ou o Adobe Sketch. O Adobe Sketch, Sketchbook, ele é muito bom para desenhos mais simples. E ainda assim, por mais que esteja né, nesse conjunto da Adobe, que é também a dona do Photoshop, ainda assim, até onde eu sei, lá as coisas não estavam sendo printadas para treino de IA. Então ainda dá para usar, mas eu recomendo mesmo o Clip Studio também para dentro do Android, né? Um tablet Android com caneta vai ser muito bom, vocês vão conseguir se divertir bastante. Então, vocês vão ter essas 3 horas para desenvolver essa atividade, desenvolver esse trabalho. Pensem com carinho, façam algo que seja às vezes divertido, significativo para vocês, sabe? Incorporem essa criatividade dentro do trabalho de outros, desse outro artista, à escolha de vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês gostem de fazer essa atividade. Ela é simplesmente muito divertida e depois eu quero ver o resultado de vocês.